Olá! Espero, como sempre, que estejam bem e com bastante animação e muita força, muita coragem para conhecer a carta da força. É uma carta que fala de muita coragem. Aqui podemos observar a força no tarô de Marsella e aqui a força no tarô mitológico, no caso aqui representada por Hércules. Notem de antemão que todas as duas trazem aqui um animal que precisa ser alguma coisa. E a gente vai ver aí durante a nossa reflexão sobre essa carta. Então, muita força, muita coragem. Como de praxe, para entrar no clima da carta, do arquétipo, do arcano, vamos ler uma poesia. Hoje trazendo aqui de Zildo Galo, A Força. Meu destino é domar a fera que vive escondida dentro de mim, reminiscências de eras esquecidas nas remotíssimas noites do tempo. Meu destino é penetrar labirintos sombrios, mergulhados nas profundezas do chão lamacento, à busca do cristal, da verdadeira claridade que sozinho reflete a sua própria luz. Dentro de mim habita um anjo suave e uma raivosa besta fera, imagens invertidas num espelho mágico, disputando a primazia do existir. Sei que em algum dia me verei face a face, indo além do antigo espelho invertido, e a sua força, imbatível força, imperecível força, irá mostrar-me a luz verdadeira que sou eu. A poesia em si já é forte, né? E fala de tempos remotos, então a coisa. O arquétipo, quanto mais longe, né, mais forte ele é. A gente já viu isso. Né? Quanto mais distante, mais energia potencial e né, ele chega de uma forma avassaladora no nosso psiquismo. Bem, antes de falar propriamente na carta da força, é muito comum, quando a gente estuda o tarô, ouvir falar que o louco, na sua jornada, ele precisa aprender 4 virtudes e ele precisa passar por 4 desafios. Né? Então, como a força está incluída nesse contexto, resolvi trazer isso já para vocês. Né? Que virtudes seriam essas? A virtude da justiça, na carta da justiça, a virtude da sabedoria, né, da prudência, trazida pelo eremita, a força, trazida pela carta da força, e a temperança, trazida pela carta da temperança.
4 virtudes que o louco precisa aprender nessa jornada. Obviamente, desde que ele vivencie essas cartas, né? Esses arquétipos na luz. E quais seriam os 4 desafios? Bem, a gente teria os 4 desafios aqui. No enforcado ou pendurado, na morte, diabo e torre. Então, 4 virtudes, 4 desafios. Isso a gente escuta sempre quando se aprende o tarô. E aí, por minha própria conta, eu resolvi ir um pouquinho além, né, trazendo esse tipo de raciocínio da seguinte forma. O louco, na sua jornada, desde o mago até o eremita, né, de 1 a 9, ele vê o seu caráter, a sua personalidade formados. Né? E isso vai ser em função, sempre repetindo, da forma como ele optar, em função do livre-arbítrio, como que ele vai vivenciar essas energias psíquicas, né? Em que espectro, ou de luz ou de sombra. Então, tudo aqui é simbólico, né? No tarô tudo é simbólico, então esse tipo de raciocínio, obviamente, também é. Então é como que se quando a roda da fortuna gira, né? Aquela guinada abrupta que ela provoca, né? É como se ela mudasse a chave, né? E direcionasse o louco de cara para a prova da força. A gente vai ver hoje que a força ela submete o louco a uma das mais difíceis provas dessa jornada, né? Também temos o enforcado como uma prova, a morte como outra prova e a torre também como uma outra prova. Então, de 1 a 9, o louco vem formando o seu caráter, a sua personalidade, a roda gira e joga ele para essas 4 provas. A força, que a gente vai ver agora, o enforcado, a morte e a torre. Obviamente, né, que isso é uma coisa didática para favorecer, para facilitar o nosso entendimento. Obviamente, né, quando a gente viu lá o mito da Perséfone, né, é uma grande prova que a sacerdotisa também é submetida. Né? Aquela questão do sequestro do Hades, que ela, né, tem que se transformar, né, de Core para Perséfone. Né? Então, isso aqui é mais uma invenção aí da minha cabeça para tentar trazer um elemento a mais na didática dessa nossa construção do conhecimento do tarô. E dentro desse mesmo raciocínio, também algumas cartas vão falar de renascimento. Eu gosto de comparar uma com a outra. Né? A gente já fez isso com conhecimento, né? O tipo do conhecimento do mago, do eremita, do papa e da sacerdotisa, vocês devem lembrar muito bem, né? O mago, conhecimento inato, já vem com ele, né? O papa, o conhecimento dos livros, o eremita é o conhecimento que a própria vida dá, e a sacerdotisa, o conhecimento que ela adquire lá no submundo. E aqui, quando a questão é o renascimento, né, então a sacerdotisa renasce, né, na sua simbologia. Quando a roda gira e a gente vai lá embaixo e sobe, isso também tem uma representação simbólica de um renascimento. Né? Quando o louco ele está
desculpa, quando o enforcado está naquela situação, né, complicada de impotência diante dos fatos, né, alguma coisa nele morre, né? Então, para poder renascer. Então, também, de certa forma, essa carta fala de renascimento. A força, como a gente vai ver hoje, né? A morte também, ela fala de renascimento, e a torre, né? Então, a força, a morte e a torre a gente ainda vai ver, né? De cara aqui, eu posso adiantar para você que nesse renascimento da morte, porque da força, desculpa, nada pode morrer. Ao contrário, com a morte, algo precisa morrer, né? Então, tem essas nuances, né? Mas, de qualquer forma, todas elas vão falar de renascimento. A sacerdotisa ou papisa, a roda da fortuna, o enforcado, a força, a morte e a torre. Na força, nada pode morrer, e na morte, alguma coisa precisa morrer. De vez em quando é bom a gente rever esse nosso querido iceberg, né? Que é uma das analogias mais legais para a gente poder falar da psique, né? Daqueles processos energéticos, né? Em termos de energias psíquicas que acontecem no nossa psique, no nosso psiquismo. E aí, quando a gente fala de força, né, da carta da força, a gente tem que falar aquele ditado popular, que agora o buraco é mais embaixo, né? Eu diria que o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque a gente vai falar dos instintos. Os instintos, eles estão no mesmo nível, né, dos arquétipos, que também são instintos, só que são os instintos psíquicos, né? E aqui os instintos que fala mais da nossa parte animal mesmo, né? Então, isso é uma herança também evolutiva, né? Mais voltada para a biologia, né? Para a parte física da matéria e tal. Mas, de qualquer maneira, né, isso tem uma força psíquica muito grande, né? Tanto que fica tão profundo quanto os arquétipos. E é exatamente sobre isso que a carta da força ela vai falar, né? A gente tem os níveis mais superficiais da psique, que é o consciente, depois a gente vai se aprofundando no inconsciente pessoal, e daí o inconsciente coletivo numa esfera bem mais profunda. Então, a força vai lidar com esse nível aqui do nosso psiquismo. Então, é bem profundo, né? A análise dessa carta em termos de processos psíquicos. Então, o submundo vai representar o nosso inconsciente, né? Nos seus diversos níveis. Então, aqui eu acho essa imagem muito bonita. Muitas pessoas estranhas quando eu falo isso, mas eu me identifico muito com o submundo, porque a vida já me levou a fazer essa viagem, e eu compreendi que lá no submundo, embora a fama deles não seja muito boa, né? Por muitas razões justificáveis, mas eu também pude perceber os tesouros que habitam lá. Então eu gosto muito do submundo. Então essa imagem aqui, para mim, ela é uma linda imagem. Então aqui a gente tem o rio Estige,
alguns falam Estige, né? E o barco do Caronte, que é o barqueiro que recebe as almas, né? Quando as pessoas morrem, segundo a mitologia grega, vem para cá, né? E aí o Caronte recebe e leva para o nível, né? A região que aquela pessoa precisa ir, né? Dentro do submundo. Então, o submundo ele também tem divisões, esse nível de inconsciente. Então, o primeiro nível, né, desse submundo é o campo dos asfódelos. Asfódelo é essa plantinha aqui, ó. Porque na mitologia grega, né, que partiu da imaginação, né, é uma categoria dos arquétipos, né, mas muitas das coisas, ou todas elas, a gente já viu esse processo, ele traz consequências diretas em suas formações da materialidade da vida, né? Então, a vida material dos homens, né? Dos seres humanos, lá, essa flor, ela é da região lá, da Grécia, né? E, então, no imaginário, havia um campo dos asfódelos, que era para onde as almas marromeno, as almas morninhas, né? Que levavam sua vida num equilíbrio lá da maldade com a bondade, né? Tipo nós outros. E aí não iam nem para o que a igreja depois trouxe como céu e o inferno, né? Então seria o equivalente aí o limbo, digamos assim, do que a igreja construiu, porque a gente sabe que na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Então me parece que essa construção de céu, limbo, purgatório, né? E inferno também tem influência direta com a mitologia que a igreja construiu. Né? E não é à toa que a gente fala que a mitologia é prima das religiões, né? Então, ok. Então, o Caronte, aquele barco, né, levava a alma da pessoa que morreu ou para o campo dos asfódelos, se ela fosse marromeno, ou para os campos elíseos, essa maravilha, né? Isso aqui é submundo. Olha como é que no submundo tem coisa boa. Depois vocês vão dizer que não tem. Então, os campos elíseos era para onde as almas, geralmente dos guerreiros, né? A Grécia era muito bélica, apesar dessa imagem não ser muito passada dessa maneira nos livros de história, né? Mas era muito bélica, né? A sociedade grega era uma sociedade muito desigual, muito injusta, e essa questão de democracia, né? Era complicada, tanto que apenas 7% da população tinha acesso a tal da democracia. Sócrates morreu, filósofo, porque disse que o grande problema da Grécia era a democracia. Então, os Campos Elíseos, ele é como se fosse um paraíso, um Éden, né, no submundo, para onde iam principalmente os guerreiros. Porque o guerreiro, né, ele tinha uma importância, né, muito grande em função da filosofia que não era só acadêmica, mas muito belicosa, né? Alguns estados, algumas cidades-estados na Grécia eram muito belicosas, como, por exemplo, Esparta, né? Então, além dos campos dos Aspódelos, que era para onde iam os marromenos, e esses marromenos na concepção do povo da Grécia, né? Então, as almas nobres também, essa nobreza da alma era uma construção em função dos costumes, né,
intrínsecos lá da vida material deles. Então, os guerreiros e algumas pessoas ligadas aos deuses e tal. Né? Basicamente, guerreiros, né? Os grandes guerreiros, os que se destacavam muito. Então, vinham para os Campos Elíseos. E o Tártaro, que era o lugar onde ninguém queria estar. O Tártaro, né, era o lugar do submundo onde os mortos, né, que eram designados para lá, segundo os costumes, né, das pessoas da época, eram aquelas que, né, eram passíveis de punições por atos cometidos. Né? Então, é um lugar terrível. Seria mesmo o inferno propriamente dito. Né? Quando Core é sequestrada e vai lá para o submundo, né? Aquela transformação dela toda, ela consegue fazer aquele renascimento fabuloso, né? Fantástico, lindo. Ela foi buscar no submundo a luz que tinha lá dentro. Né? E a mesma coisa aconteceu com o eremita. Ele foi buscar a luz que tinha lá no submundo. Né? Ele faz um mergulho para buscar a luz interior, fazendo uma alusão ao inconsciente. Né? Então, a gente pode dizer, simbolicamente, né, que eles foram lá nos Campos Elíseos buscar. Eles descobriram que existia no inconsciente os Campos Elíseos, um lugar onde era, né, formado por muita luz. Então, beleza, mas não deixa de ser uma situação difícil de fazer, né? Porque é um movimento que praticamente ninguém faz dessa forma, né? Mas, quando eu falei para vocês que com a carta da força o buraco é mais embaixo, é porque esse mergulho no submundo é lá no Tártaro, que é o lugar onde ninguém quer estar, né? Então, por isso que a carta da força, ela sempre fala em coragem, né? Porque realmente a coragem que a força precisa ter é muito maior do que o que fala a carta da sacerdotisa e do eremita. Né? Então, assim, é preciso muita determinação para poder fazer esse tipo de movimento. Né? Quando que a gente vai se predispor a mergulhar no nosso Tártaro? Quando? Pois é. E é disso que a carta da força fala. Né? Agora, quando a gente começar a conhecer a carta da força, né, a gente vai extrair essas características, essas categorias, né, resultantes desse mergulho que ela precisa fazer na parte mais obscura e terrível e temível do submundo. Então, lá no Tártaro, né, habitam feras enormes, perigosíssimas, né? E realmente essa carta precisa falar da coragem. Né? Olha aqui, como é que a gente vai enfrentar uma fera dessa daqui? Sem coragem? Não tem como, né? Impossível. Olha bem para ela. Olha aqui. Não dá para enfrentar isso aqui com medo. Né? É óbvio que a gente vai ter medo de enfrentar,
mas a gente tem que enfrentar o medo para poder enfrentar essa fera aqui. E outras que habitam lá no Tártaro, a parte mais profunda e lamacenta e obscura do submundo. Então essas feras, e todas elas a gente só considera como feras do submundo se elas estiverem numa condição de muita exacerbação, né? Essas feras têm que estar muito desenvolvidas, né? Monstros mesmo, que precisam ser enfrentados. Então, destaquei algumas dessas feras. A inveja, a raiva, muito aflorada, vaidade demais, ganância demais, né? Lembra lá da combinação do carro com o imperador, com o diabo, né? Que a pessoa passa por cima até da própria mãe para obter alguma coisa, ganância exagerada, injustiças, né? O nosso mundo já presenciou muitas injustiças terríveis, né? Ciúmes, também, desmedidos, orgulho e tantas outras feras, né? Então, realmente, precisa de muita coragem para enfrentar isso aqui. Porque se a gente negar isso, e isso é muito comum a gente fazer isso, negar essas feras, negar que essas feras existem no nosso tártaro, né? Ou então, se a gente reprimir essas feras, a gente não quer olhar para isso, né? Porque muitas coisas no nosso inconsciente a gente não sabe que existe, e muitas coisas a gente sabe que existe, mas não quer olhar para aquilo, né? Prefere deixar lá. E o ego, ele faz muito isso, ele vai, não, isso aqui eu não quero mexer com isso não, bota lá para baixo, bota lá para baixo, né? Então, se a gente negar isso ou reprimir, chega um ponto que vai o quê? Bum! Vai explodir. Aí que mora o perigo, né? E aí a gente pode cometer um ato translocado, né? E assim, a violência máxima que a gente pode exercer é a questão de exterminar uma vida, né? Então a gente pode matar ou se matar em função do descontrole dessas feras, né? No nível extremo, né? Uma coisa ou outra. As duas funcionam dentro de um mesmo eixo, de um mesmo espectro de violência. Uma violência ou contra alguém ou contra si próprio, né? E aí, se a gente não pode reprimir, obviamente, pela lógica, a gente vai precisar o quê? Matar essas feras, né? Porque o nosso consciente, ele trabalha numa lógica formal, lembra disso? Que a lógica do inconsciente não é formal, é uma lógica imagética e analógica, mas a lógica do consciente é formal. Se eu não posso reprimir, eu tenho que matar essas feras, né? Tal qual o simbolismo aqui de São Jorge matando o dragão. É um pensamento óbvio para uma área que trabalha com a lógica racional. Mas essa lógica racional, como ela é a nível de consciente, ela não entende nada de inconsciente.
A gente não pode matar essas feras. Olha só que situação. Porque se a gente matar essas feras, né, a gente perde a nossa vitalidade. Por quê? Porque a gente lembra lá no início da exposição que a gente está falando dos instintos, né? Como que a gente vai sobreviver como animal sem instinto? É complicado, né? Nós somos animais, embora animais que, diferente dos animais que têm como obstáculos maiores as barreiras ambientais, as nossas principais barreiras são sociais, né? Também vamos lembrar aqui daquela questão da ontologia do ser, né? Nossas dimensões enquanto seres, né? A dimensão inorgânica, a dimensão orgânica e a dimensão social, né? Que os animais não possuem essa dimensão, mesmo aqueles que vivem em sociedade, como a abelha, a formiga, né? É num outro nível de raciocínio. Então, se eu tenho que enfrentar as feras, se eu não posso matar, né, a fera, então, o que eu tenho que fazer? O que a força, né, o que vai ter que fazer? Qual é o aprendizado que o louco vai ter, então, com essa carta? É complicado, né? Bom, então, se eu não posso reprimir, se eu não posso matar, então, agora acho que eu encontrei a resposta, né? Eu tenho o quê? Que domar essa fera. Ah, acho que agora ficou mais coerente. Realmente. Eu vou ter que domar essa fera, né? Domar os meus instintos bestiais, né? Os meus instintos, as bestas feras que moram, que habitam o meu inconsciente profundo. Acho que tá cabendo essa definição aí. Domar essa fera. Pensando bem, acho que não é isso que a gente quer, né? A gente não quer transformar um leão num gato doméstico, né? Aqui a gente não matou, mas a gente está aniquilado, né? Olha no que pode resultar os nossos instintos. Isso aqui é complicado. É praticamente como se a gente matar as feras. Realmente não. Domar a fera também não cabe. Não cabe. Então, não estou entendendo o que a gente precisa fazer, então. Olha só essa imagem aqui. Isso aqui é um gatinho doméstico? Não é. Essa fera precisa continuar a ser selvagem. Os nossos instintos, eles precisam ser aquilo tudo que eles são, né? Eles não pode nem morrer e nem ser domado, né? E é possível isso acontecer. Simbolicamente, aqui, uma criança abraçada com um animal selvagem, com todos os atributos de um grande animal selvagem, né? Um grande felino, com toda a sua sagacidade, força, enfim. Então, isso aí é determinante. A força precisa interagir
com a fera selvagem. Né? Então, requer mais coragem ainda, porque se você for lá no Tártaro e para matar a fera, você pode se utilizar de expedientes que não vão te forçar a esse tipo de proximidade com a fera, né? E para domar também é mais fácil. Isso é o mais difícil, né? A própria imagem. Então, tanto daquela criança quanto desse rapaz, né, traz para a gente simbolicamente que isso é plenamente possível. Então, repetindo, o objetivo da força é interagir com a fera selvagem. Se matar, a gente está aniquilado. Se domar, a gente está aniquilado do mesmo jeito. A gente vai perder a nossa vitalidade. Os nossos instintos não podem sofrer esse tipo de contenção. Eles precisam permanecer selvagens e a gente precisa entender como interagir com eles, né? Tem que saber, reconhecer que essas feras existem e tem que levar esse tipo de diálogo com essas feras, né? Interagir com elas. E aí elas passam a conviver com a gente, embora selvagens, de uma forma totalmente diferente. É muito profundo isso, né? Essa carta é muito poderosa, né? Arquetipicamente falando. E dentro dessa meta que o louco tem, né? Pelo autoconhecimento de proceder à individuação, que é quando o consciente ele amplia tanto que ele toma toda a área do inconsciente, e aí a gente não vai ter mais inconsciente, né? Tanto o consciente precisa fazer esse movimento, como o inconsciente também deseja isso. O inconsciente quer ser consciente, né? E aí, né, como que vai haver esse diálogo, né, entre o consciente com o inconsciente, né? E o inconsciente mais profundo ainda, onde estão os instintos, né? E os arquétipos. Conforme eu disse, né, os animais na natureza, eles se dão conta de uma resistência ambiental, né? Ao passo que nós, seres humanos, sentimos, né, na pele uma resistência social, né? Então, para os animais, mesmo aqueles que vivem em sociedade, como as formigas, não há essa dimensão na ontologia desses seres, né? O que é ontológico é o que é intrínseco ao ser, né? E já o ser humano, as barreiras ambientais, em função, desde quando Prometeu roubou o fogo dos deuses, né? A gente vai ver isso na carta do enforcado, que as barreiras ambientais não têm essa, né? Elas foram perdendo a sua intensidade e as barreiras sociais foram ampliando essa intensidade, né? Então, na realidade, a gente pode ver aqui, isso aqui é uma imagem da favela da Rocinha, né, no Rio, o contraste, né, entre os ocupantes de um extrato social diferente de outros que ocupam um outro extrato social, né? E aí, isso daí causa, né, onde 1% da população detém a riqueza produzida pelo país,
em prol de outros 99% que não detêm essa riqueza, né? Então, essas barreiras sociais, elas existem exatamente por isso, né? Porque quem oprime e quem explora, né, vai oferecer dificuldades de sobrevivência para quem é explorado e oprimido. Então, são as barreiras sociais. Ué, mas onde que isso tem a ver com a Carta da Força? Nós vamos chegar lá. E aí vem a pergunta, por que então, já que é 1% explorando e dominando os outros 99%, por que essa maioria explorada e oprimida não se revolta contra o seu explorador e o seu opressor? Quem está do outro lado dessa luta entre classes sociais. Não é curioso? Né? Eu me coloco nos 99%. Né? Não sei você, mas eu me considero fazendo parte. Eu não faço parte da elite, né? Desses 1%. E aí, por que eu e mais os outros que estão nesse 99% não se revolta contra esses 1%? Não é curioso isso? Isso tem a ver com a Carta da Força. Tem a ver. A gente não se revolta porque existe alguma coisa que esse 1% faz que trabalha com o inconsciente desses 99%. Né? Então, olha só a sacada genial, né, de controle das massas, para que a gente vê casos isolados, né, mas basicamente o explorado, o oprimido, não se revolta contra o seu explorador. Isso é histórico. Então, existe um aparelho, né, ideológico que utiliza de certos instrumentos que não deixa com que a gente use dessa nossa força, né? Então, a gente tem aqui a internet, como exemplo, a gente tem as Forças Armadas, como exemplo, a gente tem a televisão, como um outro exemplo, a gente tem a religião, como outro exemplo, e também as instituições de ensino. Existem outros, né? Eu trouxe aqui 5. Então, isso aqui vai agir a nível do inconsciente dos 99% em graus diferentes, em função de como a consciência dessas pessoas estão, né, em relação a isso, e vão fazer com que os nossos instintos, né, se comportem como aquele gatinho lá, que era um leão e virou um gatinho. A internet, por exemplo, ela, com as fake news, né, ela vai fazendo o servicinho dela no inconsciente desses 99%, não só com as fake news, né? Também as concepções do senso comum. O senso comum é o resultado de que conceitos vulgares, nada fundamentados teoricamente, passam a prevalecer. Né? É tipo assim, a ignorância vai valer mais do que o conhecimento. Né? Não foi à toa que o Stephen Hawking, aquele grande físico, né? Todos conhecem, ele disse o seguinte: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão do conhecimento. Né? E hoje em dia, infelizmente,
a internet ela é utilizada muito para isso, né? Porque, assim, no nosso dia a dia, ninguém fica falando, por exemplo, sobre áreas do conhecimento como física, eletrônica, biologia, né? Porque isso daí, embora também faça parte, influa o dia a dia, né, da população, o que forma mesmo o senso comum, né, com esses conceitos vulgares, são coisas que estão muito mais ligadas diretamente, visivelmente, com o nosso dia a dia, né? Questões da nossa própria sociedade, questões que envolvem política, que envolvem economia, né? Que, enfim, ideologia, né? Espectros políticos, etc. Então, é aqui, e aí as pessoas conversam sobre isso. E aí, daí o senso comum ser muito mais voltado para esse tipo de tema, né? E é justamente isso que faz com que os 99% não utilizem da sua força, né? A força da carta da força, exatamente ela, para sair dessa situação, né? De adquirir uma coragem de enfrentamento, né, contra o detetor desse aparato ideológico alienante. As Forças Armadas, de que forma elas vão atuar nisso, né? Simplesmente incutindo na cabeça que as pessoas têm que morrer pela pátria, que é comandada por esse 1%. Né? E aí o que você representa para essa pátria, né? A gente sabe exatamente o que a gente representa para essa pátria, né? Eu queria abrir um parênteses aqui, que eu não estou falando de uma forma direta, eu estou falando de uma forma simbólica, utilizando de situações concretas, tá? Então, assim, o simbolismo disso tudo, quando a gente está estudando a Carta da Força, né? Então, esses instintos, né, eles passam a ser adormecidos por processos de quem compreende que tudo isso se dá a nível de inconsciente e atua nisso exatamente aniquilando, né, qualquer tipo de vida dessa força que todos nós temos dentro da gente, né? Então, aí entram jargões tipo ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, embora isso aqui seja lá do tempo do Império, mas coisas desse tipo, né? E aí você passa a apoiar, né, quem faz parte desse aparato dominador e opressor. Televisão, né? Um dos instrumentos mais conhecidos aí como alienantes, né? Porque enquanto você está vendo programas que não trazem absolutamente nada de conteúdo, exatamente para desviar o teu psiquismo, né? De criar, de lidar com aquela fera, né, selvagem, para que ela consiga te tirar desse aniquilamento, né, de seus instintos. Então, a televisão, historicamente, né, ela tem esse papel. Então a gente vira marionete na mão dos 1%. A religião, da mesma forma, né? Eu não estou aqui entrando no mérito se ela foi criada para isso, né? Estou entrando no mérito que ela é usada para isso.
em todas as seus níveis, né? Então, também não foi à toa que no século XIX, o teórico, né, Karl Marx, disse que a religião é o ópio do povo, né? Então, essa frase ela é, obviamente, muito combatida, porque ela vai de encontro ao que esse 1% exerce, né? Então, ele quis dizer exatamente isso, que enquanto você está lá rezando, né, achando que tudo foi porque Deus que quis, quando na realidade isso os nossos problemas, né, são provocados não numa esfera em outra dimensão, mas sim dentro do próprio contexto da nossa vida material, né? Então, enquanto você está lá achando com, com certeza que tudo que acontece de ruim é porque Deus quis, você não desperta que na realidade, né, tudo é consequência dessa luta de classes, né? Tudo é causado por esse 1%. Então foi nesse sentido que então, o ópio, né, um alucinógeno que tira a gente né, que faz com que a nossa fera vire aquele gatinho lá, né? Então, é isso aqui que a luta de classe faz, né? Então, aqui eu peguei uma imagem, e assim, eu não estou saindo do tarô, em momento algum, eu estou usando tudo isso que é real, né? E trazendo a simbologia disso para a carta da força, né? Da mesma forma que o pessoal lá da antiguidade fazia quando criava lá a mitologia deles já era sempre atrelado à materialidade, à concretude da vida material, né? Então, quando você fala aqui que isso aqui é porque Deus sabe o que faz, né? Quando na realidade Deus não tem nada a ver com isso, isso aqui é luta de classe, né? Não tem leito, não tem, né? Não tem remédio, não tem nada, porque o lucro está acima da vida, né? Dentro dessa estrutura que movimenta a nossa sociedade. Então, esse sofrimento aqui, né, ele só existe exatamente por conta dessas barreiras sociais, né? E é quando as pessoas acham que isso aqui é porque Deus sabe o que faz, é porque a fera virou um gatinho que fica, no máximo, pega de vez em quando uma baratinha, uma lagartixazinha, no máximo, quando pega, né? Rato, então, é mais difícil ainda, né? Quando na realidade tinha que ser lá aquele leão selvagem que estava lá com aquela menina e com aquele rapaz. É uma cena forte, né? E aí, quando isso acontece, como a gente vivenciou na pandemia agora recentemente, e quando se conclui que foi Deus que quis, essa força da carta da força está completamente aniquilada. Tanto faz se ela estiver morta ou se ela estiver domada. Ela não tem mais vida, né? Não tem mais razão de ser. E aí viramos zumbis, né? Sem instinto nenhum. E aí inapto, inadaptado para a vida. Esse tipo de pensamento é medieval, né? O homem contemporâneo, quando ele pensa filosoficamente, né, isso aqui nem cabe mais dentro né, do que a filosofia fala, né? Isso aqui é um pensamento teológico, típico de Idade Média. Então, quem pensa dessa forma está pensando como
o homem medieval pensava. Então, o que realmente aquele aparato ideológico quer fazer é domar os nossos instintos. E aí, essa força é totalmente aniquilada a nível de inconsciente. Então, e a gente já viu que essas feras elas não podem ser mortas e nem domesticadas. Elas precisam continuar selvagens e interagir com o nosso consciente, para que a gente tenha sempre a vitalidade, né? Sempre a coragem, né? Para superar as adversidades. E aí, a questão crucial desse raciocínio é a luta, né? Tipo assim, ou a fera ela faz o papel dela, ou se instala a barbárie, né? Porque quando a gente fala em barbárie, a gente pensa em Revolução Francesa, guilhotina, né? Mas a barbárie, ela está presente no nosso dia a dia, né? Basta a gente ir numa unidade de saúde aí do SUS para ver o que é a barbárie, né? Contemporânea, né? Muito presente nas nossas vidas. E aí, tudo isso é consequência direta das lutas de classes, que são consequências diretas das barreiras sociais. Então, na Revolução Francesa, houve então uma luta, né? Então, será que essa luta então representa essa reação da nossa força do tarô? Né? Então foram lá e destronaram os reis, os absolutistas, que eram déspotas, que eram, né? Foram lá, tiraram todo mundo do poder, meteram na guilhotina, né? E resolveram o problema. Então, a história que a gente aprende na escola, né? E tal, ela tem essa conotação. Só que ninguém diz que essa revolução ela foi uma revolução promovida pelo 1%. Não foi uma revolução bancada pelos 99%. Por isso que ela é tão famosa. Porque revoluções, as pouquíssimas que houve na história, quando foi bancada pelos 99%, elas praticamente não são nem conhecidas, né? Uma delas está aqui, ó, a Revolução de 1848, a Primavera dos Povos, em Paris. E daí tomou uma dimensão continental. A Europa toda foi abalada por essa revolução. Aí sim, bancada, né, pelos 99%, explorado e oprimido. Alguém aqui já ouviu falar na Primavera dos Povos, na Revolução de 1848? Acredito que pouca gente. Né? E quando ouviu, não foi na escola. Né? Então, assim, é profundo demais, né? E isso tudo tem a ver com a carta da força. A gente está extraindo elementos, né, determinações, categorias da carta da força. A gente, olhando para esses fatos históricos, a gente consegue compreender do que a carta da força está falando. Né? É óbvio que isso pode estar se remetendo
a problemas muito menores que a gente enfrenta no dia a dia, né? Mas a gente compreendendo o problema como algo macro, a gente consegue transportar isso para um nível micro, né? Um problema bem menor. Um outro exemplo também, a Comuna de Paris, de 1871. Né? Essa aqui não foi um movimento continental, mas o povão, os 99%, tomaram o poder. Né? Mas isso aí não durou 3 meses e foi violentamente reprimido e acabaram com a festa. E aí a força voltou a ser um gatinho, né? Que é até os dias de hoje. Então, o que causa então essas barreiras sociais? Né? A gente já respondeu, né? Ao longo dessa reflexão. O modo como qual a nossa sociedade produz a sua riqueza. Né? Então, tudo isso que aniquila a nossa força, a força da carta do tarô, né, é consequência direta do modo de produção da nossa riqueza. E isso aí tem um nome, né? Onde o lucro vale muito mais do que a vida. Por isso que aquela senhora que estava morrendo por falta de ar, sequer estava numa maca, estava sentada lá, porque Deus quis assim, então ela estava lá naquela situação de barbárie. Bom, voltando aqui para a carta, né? A gente pode então, depois do que a gente já extraiu, né, nessa nossa análise, que a mulher estaria representando o consciente, né? E o que está sendo a estrela principal desse filme, né, estaria a nível de inconsciente sendo representada pelo animal. No tarô de Marsella, né, alguns falam que isso aqui é um cão e alguns falam que isso aqui é um leão. Realmente não dá muito para... Né? Pode ser um, pode ser o outro, mas como no tarô tudo é simbólico, o que importa é que essa mulher ela está interagindo com essa fera, né? Está mexendo na boca e tal, então tem uma total relação de interação. Né? Então a gente pode falar que a força também fala de autocontrole, né? Porque quando a gente viu lá as feras, a raiva, o orgulho, né? Se você botar uma tampa em cima, né? Lembra daquele slide que tinha uma bomba na cabeça? Vai explodir. Né? Então, essa interação do consciente da mulher com o inconsciente, com a fera, né? Ela passa pelo autocontrole. Então, toda vez que a gente explode, né? Sem uma justificativa, a gente perdeu para nós mesmos. Né? E aí vem quando a gente comete coisas que, tipo assim, nem a gente mesmo achava que a gente era capaz de cometer. Né? E aí a gente pode partir para uma simples discussão até um ato mesmo mais, né, de consequências muito mais desastrosas. Né? Então, quando a gente perde o controle, né, a carta da força ela está diretamente associada com isso. Né? A gente precisa lidar, a gente precisa reconhecer com tudo isso que a gente tem, sem deixar que essas coisas, essas feras, dominem, né? Ditem a regra do jogo.
E aí isso vem do inconsciente com tanta força, com tanto descontrole, que explode. E aí, depois que explodiu, explodiu. Aí já não tem mais o que fazer, né? Quantos arrependimentos, né? Depois que a fera que não estava lá interagindo, embora selvagem, não estava interagindo, né? Em função dessa perda do autocontrole que a força traz, né? Também eu trouxe aqui um assunto que é muito comum no tarô, né? Tanto a carta do carro quanto a carta da força falam de uma força, né? Só que elas são completamente diferentes. Enquanto que a força ela, ela trabalha no sentido de lidar com o problema, o carro lida em vencer esse problema. Aqui ele mataria a fera, ao invés de interagir com ela, né? Só que a carta do carro, como a gente já viu, ela faz menção ao consciente, né? Então, ela nem lida com essas feras, né? Agora, a carta da força, ela está muito voltada para a questão do inconsciente e o inconsciente mais profundo que possa existir, que é lá no Tártaro, né? Simbolicamente falando. Então, embora as duas cartas falem de força, né, o sentido é completamente diferente de um para o outro. Né? O carro ele tem que vencer mesmo, derrotar, e enquanto que a força, a vitória da força é quando ela consegue interagir. Né? Aí vem de novo o autocontrole. Quando a gente não tem o autocontrole, quando perde o autocontrole, a gente na realidade perdeu para nós mesmos. Né? Então o referencial da força somos nós. Bom, como todo arquétipo, como toda carta, né, traz consigo o espectro de luz e sombra, chegou a hora de ver a força na sombra. Dá para a gente imaginar, né? Então, assim, basicamente, né, com tudo que a força traga quando a gente vivencia ela na sombra, de respeito em relação às feras, ou a gente aniquila, né, totalmente, então aqui simbolicamente essa água aqui represada, né, estagnada, parada, ela não ela é contida, né? As feras não podem ser contidas, não podem ser aniquiladas, não podem ser mortas. Então, quando isso acontece, a gente vai vivenciar a força no negativo, na sombra, né? Nas suas diversas formas. A gente vira aquele gatinho que o aparato ideológico capitalista faz com a gente. Né? Então, primeira condição, represar, oprimir, reprimir essas feras. Isso reflete a força na sombra. E a segunda condição é o oposto disso. Qual é o oposto disso? Explodiu. Né? Já era, explodiu. E agora, como reparar isso aí? Né? Não tem como, já era. Perdeu. Né? Então, assim, são dois tipos de derrotas. Né? A força totalmente aniquilada, domesticada, ou fora de controle. Como é que repara isso? Não tem como.
Ufa! E aí? Como que a força chegou para você hoje? É uma carta muito poderosa, né? E eu espero que ela tenha chegado para você na luz. Se chegou na sombra, faz parte, né? Vamos trabalhar isso. Realmente, assim, é uma carta com muito simbolismo, né? E quando a gente olha para ela, a gente não dá nada por ela, né? Mas eu acho a maior prova que o louco enfrenta na jornada dele, né? Tem que ir lá no Tártaro para lidar com as feras, né? Lidar com as feras. Elas não podem morrer, não podem ser domesticadas, jamais. Porque nós, sem os nossos instintos, né, não temos vida, né? A gente está condenado. É como se estivesse morto. Então, como que essa força chegou para você? Eis a pergunta. Se chegou na luz, ok. Se chegou na sombra, vamos trabalhar ela, né? E aí também, como de praxe, né, no final dos nossos estudos sobre uma determinada carta, fica a sugestão, né, de que a gente precisa realmente vivenciar esse arquétipo para a gente poder conhecer melhor, né? Se não sentir na pele, no psiquismo, não vai, né? Vira um retrato. Então, esse objeto de estudo ele tem movimento, né? Lembra? Conhecimento é a reprodução ideal do movimento real do objeto. Quer coisa mais dinâmica do que isso aqui que está parado? A gente olha para essa carta aqui e realmente não dá muito por ela, mas ela traz muito movimento. E aí a sugestão que eu trago, né, é que a gente reflita sobre como estamos usando esses instintos animais. Se é que estamos usando, né? Porque saindo do tarô para a realidade, né, parece que a gente não está usando, né, parece que a gente virou o gatinho domesticado, né? Outra coisa, eu não falei nada sobre o tarô mitológico, né? Só lá no início que eu apresentei a carta, porque no tarô mitológico, acho que porque também é muito difícil, né? Você arrumar figuras da mitologia que representem essa carta. Então, no meu entender, a carta da força é a que menos conseguiu fazer essa associação, né? Porque no mito de Hércules ele mata o leão e o leão não pode ser morto, então, né? Mas eu acho que aí foi porque né? A autoria do livro do tarô mitológico deve ter se esforçado, acredito eu, e não encontrou nada, ou então pegou o mito de Hércules porque fala de leão. De qualquer forma, não foi feliz essa associação do mito de Hércules com a carta da força, tá? Por isso que eu não falei basicamente nada sobre o tarô mitológico, mas o tarô mitológico é bem legal, né? Tanto que é referência aqui nossa, junto com o tarô de Marcélia, tá bom? Então, fica a dica aqui, reflita sobre como você usa seus instintos animais. Reflita mesmo, né? Dessa vez, vamos ver se a gente cria coragem de ir lá no nosso Tártaro. Eu já fui lá e digo para vocês que vale a pena ir. Dentro dessa proposta, né, de vivência dos arquétipos,
Como eu sempre falo também, essa questão da gente fazer o nosso próprio tarô, né? Isso foi o curso que eu fiz lá com o professor Paulo Marcos de Carvalho, a quem eu devo muito, né? Da minha formação nessa área de tarô, praticamente tudo. Então, no curso que eu fiz lá com ele, a gente desenvolveu cada um o seu próprio tarô, e eu achei que a figura de Nelson Mandela representaria muito bem essa carta da força, né? Porque ele enfrentou as feras e as feras dele não eram feras domesticadas, né? E ele interagia muito bem com essas feras, né? Bem até demais. E aí eu trouxe essa figura digna de todo respeito e de toda admiração. E aí uma citação dele também, para completar essa informação. Então tem tudo a ver com a carta da força. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Então o medo aí é uma fera, né? Não deixa de ser. Você pode cometer loucuras, atos translocados, sair do seu controle por causa do medo, né? Com certeza. Então é isso. Bom, então vamos ficando por aqui e espero que a gente esteja avançando da forma como devemos avançar nesse estudo do tarô, né? Hoje vimos então a força. Muito obrigado, como sempre, né, por vocês estarem acompanhando esse estudo, que é básico, despretensioso, né? Uma forma que eu tenho de estudar. Eu gosto de estudar passando para as outras pessoas, sempre foi a melhor forma que eu encontrava para estudar. E para mim dá muito certo assim. Então, por estar com vocês, eu estou aprendendo muito. E agradeço muito por isso, né? Agradeço pelo feedback, pelo retorno que venho recebendo. E que venha o próximo arquétipo. Vamos para a carta número 12, que é o enforcado. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu.